vamos mudar de assunto. Quero falar especificamente com você aí que já passou dos 50 anos e tem vontade aí de conseguir um emprego novo ou até mudar de carreira, né? Algumas pessoas consideram isso impossível e nem cogitam essa possibilidade, apesar de terem vontade. Outros têm medo do novo e acabam parando no tempo. Mas saiba que o mercado de trabalho está se abrindo mais para receber pessoas com mais idade, viu? Estou recebendo hoje aqui no Santo Café o Augusto Narikawa. Ele é especialista em treinamento empresarial e professor, está aqui para falar com a gente. Seja bem-vindo, Augusto, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos vocês. Espero que eu possa ajudar um pouquinho. Vamos ver, né? Como que a gente pode fazer isso, ajudar as pessoas que estão em casa. E é isso, né, professor? Muitas vezes as pessoas ali ultrapassam os 50 anos, ultrapassam os 60 anos, não puderam realizar seu sonho profissional antes por vários motivos, né? Estavam ali cuidando da família, estavam cuidando de alguém doente, sei lá, são muitas as possibilidades. E aí a pessoa chega nessa idade com aquele sonho ali guardado. Mas não tem que ser assim, né? Como que está o mercado de trabalho hoje para as pessoas acima dos 50 anos? Então, o mercado ele vem reaquecendo e principalmente com o aumento da expectativa de vida das pessoas, então isso vai melhorar bastante. O mercado está reaquecendo, há também um preconceito, né, quanto à questão da idade. Que as pessoas têm algumas manias, enfim, então algumas empresas preferem não trabalhar. O importante é que você, principalmente quem está fazendo transição de carreira, precisa se atualizar, fazer cursos, manter sempre seu currículo atualizado também, principalmente com essa ideia do 4.0, que é tecnológico. Então, você precisa se antenar e, principalmente, pós-pandemia, ficar antenado às novas movimentações tecnológicas. Então, se você não sabe trabalhar no computador ou nos programas, faz um curso. Tem vários cursos, inclusive online ou presenciais, que capacitam você para essa questão da tecnologia, que é o grande desafio para essas pessoas que têm mais idade. Aquela pessoa que às vezes trabalhou por 30 anos ou trabalhou mais que isso numa mesma organização, perdeu o emprego ou se aposentou, mas quer continuar atuante, essa pessoa precisa se recolocar, seja na mesma área ou em outra área. O que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa que estava até então acomodada, não sabe mais como funciona um processo seletivo, porque de 30 anos para cá mudou tudo praticamente. Como que essa pessoa pode se colocar novamente no páreo para tentar conseguir uma recolocação? Então, o primeiro ponto é saber para onde eu quero ir, né? Então, transição de carreira, fiquei 30 anos, estagnei, né? Acomodei. Então, qual é o foco agora? Meu foco é esse, então vou começar a trabalhar. Uma coisa muito legal também, Wilker, que nós vimos ao longo do tempo, é que as pessoas também pararam com aquela ideia de que antigamente era orgulho, né? Ter uma carteira só, uma assinatura só na carteira de trabalho. Hoje não, a galera está indo para um lado, para o outro, e as pessoas mais velhas, elas estão cada vez mais proativas. Então, é muito interessante, inclusive, grandes empresas têm um departamento somente para selecionar pessoas que já estão com idade mais avançada, que não quer dizer que elas não possam trabalhar de maneira tão boa ou até melhor, porque, querendo ou não, há vários estudos em que elas são mais disciplinadas, elas faltam menos e são extremamente mais organizadas, né? Então, assim, há os pontos favoráveis e os desfavoráveis. Os favoráveis como ficou muito tempo, aquilo que você acabou de falar, né? Fiquei muito tempo sem trabalhar, então acomodei. Não fiz cursos, não me atualizei e o mercado ele não perdoa, né? Não perdoa. Agora, Augusto, o que a gente percebe? Isso eu já conversei com profissionais de RH, já conversei com empresários e eles estão abrindo a mente para a seguinte questão: associar a jovialidade à experiência. Experiência a gente só consegue com o tempo. Isso também pode ser positivo para essas organizações, né? Claro que sim, porque tem toda uma carga de experiência que essa pessoa traz ao longo da vida. Então, alguns têm vergonha, né? Há um levantamento de uma grande empresa, que agora me foge o nome, que apenas 7% há de problema entre as gerações. Então, o problema não é os problemas de comunicação, enfim. Né? O grande problema realmente é de atualização, tecnologia e por aí vai. Mas o que me impede de ajudar você e o que me impede de você me ajudar nesse processo? Então, grandes empresas estão fazendo grandes treinamentos na área de minimizar o impacto das diferenças. E é isso que está fazendo com que essas empresas, elas estão sobressaindo bastante. Então, às vezes eu vou dar treinamento numa grande empresa e um dos temas mais pautados, além da etiqueta profissional,
é a ideia de conviver com as diferenças, seja lá quais forem. Porque nós temos essa obrigação social. Né? Você não precisa necessariamente aceitar o outro, mas respeitar o outro é uma obrigação social, que muitas vezes algumas empresas, infelizmente, não conseguem fazer por uma questão de cultura organizacional mesmo. Isso está ficando para trás, né? Ultrapassado já. Quem continuar com essa mentalidade vai ficar para trás com certeza, até porque o nosso país tem mais de 54 milhões de pessoas acima de 50 anos e são pessoas jovens, né? Que estão ali à disposição de oferecer sua força de trabalho, oferecer seu conhecimento, sua experiência. Quero chamar aqui para essa nossa conversa a Gisele Alves. Ela é palestrante, especialista em experiência do cliente. Olha só que bacana, viu? Gisele, bom dia para você. A gente convidou a Gisele para dar dicas para quem está nessa fase aí, buscando uma recolocação no mercado após um tempo. Gisele, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Bom dia. Bom dia, telespectador, bom dia, Wilker, bom dia, Augusto. Gratidão estar aqui com vocês. E cada dia mais a gente está percebendo que essa geração 50 a mais está buscando uma recolocação no mercado. Pessoas que durante um tempo se acomodaram, foram cuidar de outras áreas da vida e agora resolveram se posicionar no mercado de trabalho. E como que a gente pode fazer isso? Como que isso pode ser? Como que a gente pode inserir essas pessoas no mercado, né? De uma forma mais tranquila, com menos frustrações. E aí a gente precisa voltar no tempo. O Augusto falou muito aí de uma forma magnífica. Antes, nós focávamos nas nossas contratações exclusivamente em habilidades hard skills. Então, nós contratávamos pessoas que tinham conhecimento técnico, aquelas pessoas que sabiam trabalhar. Se eu contratava uma recepcionista, era importante que ela soubesse sobre programas de computação, sobre Word, Excel. E agora, nós entendemos que as instituições entenderam, as empresas, que nós precisamos contratar pessoas que tenham habilidades soft skills também, que são aquelas habilidades socioemocionais. E aí é onde essa geração 50 a mais, ela sai um pouco à frente, porque são pessoas que têm maturidade. E essas pessoas, elas têm muito mais capacidade de se conectar com o outro, de se relacionar. Então, nesse quesito habilidades soft skills, a gente percebe que a geração 50 a mais, ela entra numa empresa e ela traz o equilíbrio. Enquanto nós temos ali os jovens que são mais impetuosos, fazem tudo de uma forma mais rápida, mas tem um pouco de dificuldade, essas novas gerações têm um pouco mais de dificuldade ali de conexão humana, vem a geração 50 a mais com essa capacidade de se relacionar, com essa capacidade socioemocional. Então, é muito importante nas instituições, igual o Augusto falou, que a gente tenha esse encontro dessas gerações. E aí, essa geração que está voltando para o mercado, ela precisa se atualizar, ela precisa fazer curso, precisa desenvolver também as habilidades hard skills, porque aqui a gente percebe que na geração 50 a mais, houve uma inversão. Então, eles sabem muito sobre habilidades, as soft skills, que são essas socioemocionais, mas acabou que o comodismo, a zona de conforto fez com que eles não se atualizassem. E hoje nós precisamos ter cada dia mais um currículo atualizado com as novas tendências de mercado, com as novas tecnologias. É importante associar as duas coisas, essa troca, né, de experiências é importante em todos os mercados. Você fala muito nas suas palestras sobre postura profissional. Quero muito te ouvir falar um pouco sobre esse assunto e como essas pessoas acima dos 50, acima dos 60, elas podem se preocupar com essa questão. Eu gosto muito de falar de postura profissional e dress code junto, né? Que as pessoas não sabem até que ponto a postura, até que ponto é o dress code, né? Então, o colaborador hoje, ele precisa ter a postura profissional, é a identidade profissional. Assim como nós temos o nosso RG, que é a nossa identidade pessoal, nós temos a postura profissional, que é a nossa identidade profissional. Então, qual que é o tom de voz que nós utilizamos no ambiente de trabalho? Qual que é a minha postura corporal que eu utilizo no meu ambiente de trabalho? Qual que é o tipo de vestimenta?
porque a gente está nessa era de muita diversidade, alternativas, mas a gente precisa também se adequar um pouco ao meio. Eu atuo muito em instituições hospitalares e em uma instituição hospitalar é necessário que todo o corpo de colaboradores, né, ele tenha uma vestimenta que seja compatível com aquele ambiente. Então, precisa pensar ali num sapato que seja fechado, precisa seguir as regras da instituição. E aí, além disso, as regras comportamentais. Quais são as regras comportamentais? Isso faz parte da postura profissional. Como que eu me relaciono com o outro? Como que eu converso com o outro? Como que eu recebo um feedback? Como que eu lido com as situações de conflito? Então, tudo isso passa pela postura profissional. Nós temos diversos cursos no mercado que explica sobre como ter uma postura profissional que seja adequada, como ter uma vestimenta adequada ao ambiente de trabalho. Eu estou indo para uma entrevista, eu tenho 50 anos, qual o tipo de vestimenta que eu vou utilizar? Qual o tipo de acessório? Nós mulheres, a gente pensa muito no acessório. O que eu vou utilizar? Eu uso colar grande, eu uso brinco grande, eu posso colocar um batom vermelho igual eu estou aqui hoje? Como que fica meu cabelo? Eu tenho um cabelo afro, eu prendo o cabelo, eu solto o cabelo, então tem toda essa... A postura profissional, ela passa por tudo isso. E aí, o que é o mais importante? É que na entrevista, o candidato, ele seja ele, simplesmente ele. Que ele não queira criar ali um personagem, que seja ele, claro que lapidado, mostrando que ele está disposto a seguir as regras da instituição, que ele está disposto a ser inserido naquela empresa e fazer parte daquela cultura. Certo. Ô, Gisele, agora vou falar um pouco com o professor Augusto sobre o seguinte. Antes da entrevista que você mencionou aí, que a gente precisa se atentar, porque é uma etapa muito importante na hora da pessoa conseguir a sua colocação no mercado. Antes disso, tem a questão do currículo, né? Para muita gente, é muito difícil elaborar um currículo. Professor, o que as pessoas precisam pensar na hora de elaborar um currículo e quais são os principais problemas que as empresas encontram na hora de receber esse documento aí e fazer a seleção dos que serão ou não chamados para participar das seleções nas empresas? O que o candidato precisa se atentar na hora de elaborar esse currículo? Ele falou uma coisa muito importante. Essa nova geração ela tem muita dificuldade em organizar ideias, né? Então, nós recebemos vários e-mails de currículo em que, por exemplo, não tem um objetivo, ou o objetivo ele é igual, é padrão, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu vou trabalhar numa drogaria e vou trabalhar no supermercado, é o mesmo objetivo, né? Não há. Outra, a ordem das empresas, né? Em qual empresa? Qual é a minha formação acadêmica, minha formação profissional? E a maioria dos candidatos, eles não estão se qualificando, não estão fazendo cursos. E, gente, uma coisa muito importante é que você faça curso de capacitação, mesmo que seja online. Tem várias grandes empresas, a USP, né? Enfim, várias universidades que estão disponibilizando curso online gratuito. Internet mesmo, YouTube, né? Quantas vezes você não tem um curso interessantíssimo ali e você passa batido? E aí uma coisa muito importante, porque nessa época de coisas muito rápidas, né, shorts e tal, as pessoas não param para escutar, não param para analisar. Então, um currículo ele tem que ser bem desenhado. Eu quero entrar por isso, minha formação é essa, eu quero fazer isso, tenho tantos anos de experiência nisso. Então, o maior problema, só para você ter uma ideia, um dos maiores problemas que nós encontramos enquanto recrutadores, necessariamente, é o currículo. Tem gente que manda um currículo pelo e-mail, mas não coloca nada. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Isso aí já vale para todo mundo, né? Os 50 a mais e os 50 menos também. Anexa o currículo ali e vai, sabe? Uhum. Então, assim, caramba, dá uma respirada, leia. Hoje, os corretores digitais fazem, analisam os problemas de português. A ortografia 34%, mesmo, né? Wilker, 34% dos currículos são descartados por problemas de português. É sua porta de entrada, é seu cartão de visita. E alegar desconhecimento é impossível hoje, né? Porque a gente tem tanta informação o tempo todo dentro de um celular. A pessoa não precisa nem ter o melhor celular, viu, gente? É só você pesquisar no Google mesmo, joga lá o texto. Você consegue um corretor
de graça, você consegue atualizar tudo isso para não ter esse tipo de problema. A pessoa às vezes perde uma oportunidade, a oportunidade da vida, por causa de uma falta de atenção, né? E eu tô vendo que a Gisele, enquanto o professor falava, tá ali assim, ó, querendo falar também. Eu sei, quero te ouvir sobre isso. Essa elaboração do currículo é importante mesmo, né, Gisele? Os problemas são muitos e demonstram, inclusive, um problema, uma dificuldade na comunicação, né? Isso, e eu queria inclusive deixar uma dica. Tem um site que é o Currículo Lattes, com 2 T's. Lá facilita muito para o candidato, porque ele coloca já as informações, então já vem as perguntas, ele responde e depois ele clica em PDF e faz um resumo, e ele escolhe inclusive o que ele quer que apareça no currículo. E ali ele consegue salvar em PDF, fazer a impressão. Então isso ajuda, e também o que eu identifico? Essas pessoas de 50 a mais, às vezes tem algumas que perderam algumas informações. Então, peraí, eu não sei quando que eu estava em tal empresa, foi de qual a qual período? E aí, quando você tem essas informações salvas, né, porque o Lattes, ele é uma plataforma e fica tudo salvo. Então, você consegue ali resgatar todas as informações. Então, basta ter um login e senha, e é uma plataforma gratuita. Então, facilita muito na hora, né, de encantar, que eu falo que é o primeiro encantamento, é esse via currículo. E se o currículo ele não encanta, se pela capa não te dá vontade de ler o livro, então ali o candidato ele já é descartado, ele não é convidado nem para a entrevista. A pessoa já perde a oportunidade logo de cara, né? Quero agradecer muito aos dois por esse bate-papo aqui. Tenho certeza que a gente ajudou e encorajou também pessoas ali, os que a gente chama de 50 a mais, né? A irem atrás do sonho, a irem atrás de uma nova oportunidade. A gente sabe que falar de trabalho é falar de cidadania, falar de dignidade, falar de felicidade mesmo para muitas pessoas. É importante a gente se dedicar àquilo que a gente gosta e ter oportunidade para começar é muito importante. E tudo que a gente falou aqui, acho que pode dar um norte para essas pessoas que estão em busca dessa colocação, que a gente sabe que é importante, mas não é fácil. O mercado de trabalho é duro, é cruel. Gisele Alves, obrigado pela participação, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Professor Augusto também, obrigado, viu, pelo tempo aqui, por ter vindo falar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado. Abraço, viu?